Tô sumido, né? Queria falar um pouco sobre a fala do Bolsonaro na ONU, especificamente. Na verdade, eu quero aproveitar uma fala do Bolsonaro para falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, que vocês viram no título, que é sobre cristofobia e sobre perseguição religiosa. É justo a gente falar sobre cristofobia no Brasil? Primeiro a gente vai entender o que que é. A gente pensa em fobia como medo, e é a origem da palavra mesmo. Porém, essa origem foi mudada. Então, assim, quando a gente pensa hoje em dia em homofobia, cristofobia, e quando a gente está falando desse aspecto, a gente não está falando de medo da coisa, como é, por exemplo, com aracnofobia, que é o medo de aranhas, né? A gente está falando, na verdade, sobre um ódio social que um grupo sente por outro. Então, os homofóbicos são não são as pessoas que odeiam, mas sim são as pessoas que perseguem ou as pessoas que simplesmente não aceitam e fazem de tudo para esse grupo não existir. Esse é o primeiro ponto. O cristofóbico ou a cristofobia é exatamente um grupo que persegue violentamente os cristãos, da mesma forma que a gente tem a homofobia. Né? Então a gente passa para o próximo ponto. Existe cristofobia no Brasil? E a resposta é clara, mas primeiro eu vou fazer uma analogia. Existe homofobia no Brasil? Eu vou fazer esse paralelo durante muito tempo. A gente pode usar rapidamente um argumento que é bobo, né? Quantos homossexuais morrem por ser homossexuais no Brasil? Quantos cristãos morrem por ser cristãos no Brasil? Existe liberdade total de ser homossexual no Brasil? Não. As pessoas são expulsas de casa, expulsas da sociedade, elas têm dificuldade de conseguir emprego em alguns lugares, ou simplesmente se assumirem. Existe zero problemas no Brasil de se assumir cristão. Ninguém é expulso de casa por ser cristão, pelo contrário. Existem muitas pessoas que são expulsas de casas por não ser cristãs, ou por não ser aceita da sociedade cristã, etc. Além disso, por ser cristão no Brasil, você ganha algumas coisas, por exemplo, aceitação social. Você entra numa empresa e o cara chega e fala: "Ah, esse cara é crente, ou esse cara é católico", como se fosse uma coisa boa. E é diferente de ser homossexual. Na verdade, é visto um pouco como uma perversão ou até mesmo uma coisa negativa, né? Pô, esse cara é gay, então a gente não vai aceitar ele aqui, ou etc, né? Então existe essa diferença que a gente pode falar que existe homofobia no Brasil e não existe cristofobia no Brasil. Ninguém é perseguido por ser cristão no Brasil. E é diferente, por exemplo, de quando a gente chega e persegue uns caras igual o Soares ou o Edir Macedo. Essa galera normalmente os neopentecostais e tal, porque não é por ser cristão que eles são perseguidos, mas por outros motivos, e eles tentam atribuir atrelar uma coisa a outra. O outro ponto então, ou seja, não existe cristofobia no Brasil, mas existe, por exemplo, homofobia. O que é um sinal que eu acho que o Bolsonaro ele tá pensando no problema errado, que é uma coisa normal dele. Mas existe cristofobia? E a resposta também é sim. E a resposta nesse caso é sim. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, tá? Mas a grande questão sobre essa perseguição religiosa, que não acontece só com os cristãos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a grande questão sobre a perseguição religiosa é que as pessoas que são perseguidas devido à religião são a em países que são perseguidos, eles na verdade são as religiões que são minorias naquela região. Então, por exemplo, você tem na Índia, por exemplo, de maioria budista, e a gente logo a gente logo pensa o budismo como paz.
Mas os budistas, eles perseguem violentamente os islâmicos e os cristãos na Índia, porque os budistas são maioria. E os hindus também perseguem e tal. Então, na Arábia Saudita, por exemplo, que eles são de maioria islâmica, os cristãos são os perseguidos. Na França, onde a maioria são os cristãos, os islâmicos são os perseguidos. Então, na verdade, existe esse pensamento. Eu poderia trazer até mais exemplos. Na China, o taoísmo, a maioria, os cristãos islâmicos são perseguidos. No Brasil, por exemplo, as religiões de matriz africana são minoria e os cristãos perseguem eles. Então, assim, tem até uma história de traficantes de Cristo no Rio de Janeiro e tal, que eles queimavam as igrejas de matriz africana. Então, assim, essa questão de perseguição religiosa não é atrelada ao cristianismo, e sim a uma questão de opressor e oprimido, que não pode ser aplicada a tudo, mas nesse caso ela é aplicada. A religião que tem mais poder vai sempre oprimir a que tem menos poder, principalmente as monoteístas, porém não exclusivamente as monoteístas, ou seja, que acreditam em um Deus só. Mas é simplesmente uma questão realmente de opressor e oprimido, porque são grupos mais fortes que oprimem grupos menores. E isso vai acontecer o tempo inteiro, e no Brasil, durante muito tempo, aconteceu também. E na Europa também, depois da Reforma. Os católicos e os protestantes, isso dentro do cristianismo, eles são inimigos históricos. Até pouco tempo atrás, assim, hoje em dia eles têm um pouco mais de uma amizade maior, mas eles historicamente brigaram. O Lutero, por exemplo, ele tem um livro que é sobre os judeus e suas mentiras, em que ele faz comentários bem, que a gente chamaria hoje de antissemita até. Toda a questão de perseguição religiosa vai obedecer a isso. Pensa, por exemplo, dentro do Brasil, os grupos que a gente chama de paracristãos. Os cristãos são que obedecem à raiz cristã da coisa, ou seja, os ensinamentos de Cristo e tal. E esses paracristãos são esses grupos que eles têm um outro apêndice como sagrado. Por exemplo, os mormons, os espíritas, os testemunhos de Jeová. Então, esses grupos paracristãos, eles não sei, eu não sei se eu posso falar no Brasil violentamente, mas nos Estados Unidos violentamente e geograficamente eles são perseguidos pelos cristãos históricos, os católicos e os protestantes. Então, só para deixar bem claro assim, que essa questão da cristofobia ela existe no mundo, no Brasil não existe. É só você pensar que não. Me cita um caso de que um cristão foi morto por ser cristão, que eu te dou 10 casos de homossexuais que foram mortos por serem homossexuais, e mais 10 de pessoas, de religiões africanas que foram mortos por ser de religiões africanas. Então, não existe cristofobia no Brasil. Isso é uma questão que o Bolsonaro trouxe para trazer força a esse pessoal cristão que apoia ele. E sempre quando você é perseguido, você tem uma força maior de juntar, de ter um inimigo, principalmente que nesse caso é invisível, né, um Goldenstein, citando 1984. Então, e o livro que eu vou falar para vocês lerem dessa vez é a Bíblia, cara. Quem diria, né? O herege falando para vocês lerem a Bíblia, né? Então leia, porque a mente precisa de livros, e nesse caso eu até acrescentaria que a nossa alma precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.